é estarmos aqui juntos essa noite. O tema da conferência é a Igreja de Cristo e eu recebi o privilégio de falar com vocês sobre esperança. Esperança. Nós precisamos de esperança. Esperança não é um artigo de luxo nessa vida. A esperança é uma necessidade humana. Para você continuar vivo, o seu pulmão precisa de oxigênio e a sua alma precisa respirar esperança. Quando o seu alarme toca de manhã, o que faz você levantar da cama e enfrentar o seu dia de novo? É a esperança. A esperança é essa força invisível, mas poderosa. Ela é como a gravidade. Você não vê essa força, mas você sente o efeito dela o tempo todo. A diferença é que a gravidade está puxando você para baixo, em direção à terra. Mas o que a esperança faz é puxar você para cima, em direção ao céu. Povo de Deus, se a esperança é tão essencial assim para a nossa vida, nós precisamos nos certificar que nós vamos colocar a nossa esperança no lugar certo. Colocar nossa esperança que as nossas circunstâncias vão ficar mais fáceis. Não é um lugar seguro, porque o nosso Deus não prometeu conforto nessa vida. O Senhor Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, sim. Se nós queremos perseverar até o fim, nós precisamos de mais do que um otimismo genérico, de que as coisas vão dar certo. Nós precisamos de algo mais sólido, mais firme, mais concreto. Nós precisamos da esperança que vem da palavra de Deus. É isso que a gente precisa, é isso que a gente vai orar para o Senhor nos dar essa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos para Gênesis, capítulo 22. Esse texto vai nos ensinar onde ou em quem nós devemos colocar nossa esperança. Nós vamos ver no texto que esperança é esperar em Deus. Essa é a minha definição aqui a partir desse texto. Esperança é esperar em Deus. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor? Esperança é esperar em Deus. Gênesis 22, eu vou ler os versículos 1 e 2 e ao longo da mensagem nós vamos ver o restante da passagem. Gênesis 22, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, alguns de nós aqui estão cheios de esperança, transbordando. Alguns de nós estão se sentindo vazios, secos, precisando desesperadamente de paz. Abraão, Isaque e Deus. Vocês sabem quem é o personagem principal. Ele, Deus. É Deus quem guia a história, é Ele que toma a iniciativa. E Deus conduz essa história em 3 grandes eventos. Primeiro, Deus prova. Deus prova. Deus é um Deus que prova a fé. Você, cristão, sabe bem disso. Você sabe o que é ter sua fé provada nas provações dessa vida. Veja que Moisés, o autor de Gênesis, começa essa passagem nos explicando o que está acontecendo. Versículo 1, ele diz, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova.
Ele disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Nós precisamos ter isso em mente durante toda essa passagem. Deus está provando, testando a fé do servo dele, Abraão. Não porque Deus não sabe o que está dentro do coração de Abraão. Deus sabe todas as coisas. Deus é Deus. Não é por causa disso que Deus está provando a fé de Abraão. Mas é porque Deus quer ensinar a Abraão e a nós como nós andamos com Ele. Para andar com Deus, você precisa andar pela fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Deus está ensinando a Abraão e a nós a colocarmos a nossa esperança no lugar certo. Agora, se você pega a sua Bíblia e você abre em Gênesis 22 e você lê essa passagem, Deus chamando Abraão, sacrifique o seu filho. Isso já é suficiente para chacoalhar a gente. O que está acontecendo? Deus está pedindo para Abraão sacrificar o filho dele. Mas se nós voltarmos no tempo, na história de Abraão com Deus, eu entendo que o chacoalhão vai ser ainda mais forte. Mas é importante para a gente entender essa passagem. Então eu gostaria de fazer com vocês agora um breve flashback. Vamos voltar algumas décadas na vida de Abraão. A gente não tem muitas informações na Bíblia sobre os primeiros 75 anos de Abraão. Mas de acordo com Josué, capítulo 24, Abraão e sua família adoravam deuses falsos. Você lembra disso? Abraão foi criado numa família pagã. Abraão prestava culto a deuses que não existem. Orava a ídolos. Sim. Mas quando Abraão não amava Deus, Deus amou Abraão. Quando Abraão não confiava em Deus, Deus chamou Abraão com o seu poder e sua graça soberana. Como ele fez com você, crente. Ele deu uma ordem específica para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá à terra que lhe mostrarei. Gênesis 12. Deus faz 3 promessas para Abraão. Ele promete a Abraão terra, um descendente e bênçãos. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu. Mas os anos se passam e nada de descendente, nada de Sara engravidar. Então Abraão começa a balançar. Mas Deus ama Abraão e ele repete a promessa. Então numa noite, Deus tira Abraão da tenda e fala: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas se você puder. Assim será a sua descendência. E o texto diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão é um crente no Senhor. Mas os anos se passam e mais anos se passam e nada de Sara engravidar, nada de descendente. Então, em vez de confiar no Deus que trabalha para aquele que nele espera, o que aconteceu foi que Abraão e Sara se juntaram e criaram um plano, um esquema humano, já que não estava dando certo o descendente. Povo de Deus, não é? Muitas vezes a nossa tentação é difícil esperar no Senhor e a gente quer resolver com as nossas próprias mãos. Sara não está conseguindo ter um filho, então Abraão se deita com Agar, a serva egípcia, e agora eles têm um filho, Ismael. Pronto, tudo resolvido, certo? Não, porque não é assim que nós andamos com Deus. Com Deus não é pelas nossas obras, nosso esforço, nossos esquemas. Com Deus não é assim. Com Deus você anda pela fé. Deus precisa ensinar Abraão, precisa ensinar Israel e precisa ensinar a nós, a igreja que ele tanto ama. Para andar com Deus, nós precisamos aprender a esperar no Senhor, confiar no Senhor. Mas Deus é muito paciente e amoroso, ele nos ensina. Ele ensina Abraão. Mais anos se passam, vários anos se passam. E Sara nada de engravidar. Para ser mais exato,
25 anos. 25 anos de espera. Agora Abraão tem 99 anos. Sara tem 90. Pronto. Agora Deus trouxe Abraão e Sara para o ponto que ele queria. Agora não tem mais o que Abraão e Sara fazerem. É humanamente impossível um casal de idosos de 90 anos terem filhos. Impossível. Só sobraram duas alternativas agora. Ou Deus faz, ou Deus faz. Não tem mais nenhuma outra alternativa. Talvez você já tenha passado por isso. Deus, por amor a você, mostrar o poder dele, trouxe você até o ponto que não tem mais o que você fazer. Você tentou e nada mudou. Então agora, se acontecer alguma coisa, ou foi Deus, ou foi Deus. Ele ama exaltar o nome dele, nos levando até esse ponto, para que a gente saiba qual que é o lugar certo da nossa esperança. Pessoa certa. Então Deus aparece de novo para Abraão e repete de novo a promessa que ele tinha feito do descendente. Ele fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Deus repetiu a repetição do que ele já tinha repetido. Pronto, agora Abraão vai abraçar e vai descansar na promessa, certo? Ainda não. Abraão ri, o texto diz, Gênesis 17. Ele pensa com ele mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos e que Sara, com seus 90 anos, ainda possa dar à luz. Abraão tem dificuldade de crer. E qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Essa não é a nossa luta. Não é a nossa luta. Confiar, descansar, esperar no Senhor. Mas tenhamos paciência com Abraão. O que Deus está prometendo para esse homem é realmente um absurdo. É um absurdo. Como um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos vão ter filho? Como? Mas Deus é Deus. Para ele, nada é impossível. Como o autor disse, Deus promete o impossível e cumpre. Então ele deu um prazo para esse casal. Daqui a um ano, Sara terá um filho. E Deus cumpriu o prazo que ele deu. Olha isso, imagina Sara, essa senhorinha, 90 anos, o cabelinho todo branco, a pele enrugada, barriguda, grávida. Só Deus pode fazer uma coisa dessas. E Sara tem um filho, Isaac, o filho da promessa, o filho da aliança. Não foi obra da carne, foi obra de Deus. Agora, depois de 25 anos da história de Abraão com Deus, altos e baixos, fé firme, fé balançando, reviravoltas, parece que a história está caminhando no final feliz, como toda boa história termina. Uau, que luta, que espera, que história. Mas não, a história de Abraão, Isaac e Deus tem ainda um capítulo. E o capítulo mais importante de todos é o capítulo de Gênesis 22. Essa passagem está carregada de emoção. Repare no peso de cada palavra fazendo pressão na fé de Abraão. Versículo 2. Deus não falou, pegue Isaac e sacrifique. Não, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto. A fé de Abraão foi testada várias vezes nesses 25 anos. Deus deixou o maior teste para o final. Quando finalmente Deus deu Isaac para Abraão e Sara. Agora Deus diz, eu vou tomar ele de você. Como assim? Deus vai matar o milagre? O que está acontecendo? Eu não sei, o texto não diz se Abraão conseguiu dormir naquela noite. O texto não fala o que se passou na mente de Abraão. Mas depois de anos e anos andando com o Senhor, Abraão aprendeu uma coisa. Nesse Deus eu posso confiar. Nesse Deus eu posso esperar. Mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo. Agora, nossa fé não é irracional.
A nossa fé é racional, porque nada faz mais sentido nesse mundo do que você colocar sua fé num Deus tão amoroso para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. A distância de Berseba, onde eles estavam, para Moriá, onde estava o monte que Deus designou, era de 72 quilômetros. 2 dias viajando. No terceiro dia, eles chegaram, versículo 5. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Vocês repararam o que o texto diz? Abraão não falou, depois de termos adorado, eu voltarei. Não foi o que ele falou. Olha o texto. Ele disse, voltaremos. Plural. Plural. Abraão cria que Isaac voltaria também. Ele cria. Abraão não sabia o que Deus faria, mas ele sabia quem Deus é. Esse Deus que eu estou andando com ele, esse Deus, ele é capaz de tirar a vida da morte. Foi o que ele foi o que ele fez com Sara. Ele tirou a vida de Isaac do ventre morto de Sara. Nesse Deus poderoso, ele pode confiar. Foi assim que o autor de Hebreus interpretou essa passagem. Ouça, por favor, o que o autor de Hebreus diz. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu. Abraão aprendeu a esperar no Senhor. Colocar a esperança não nele, nem nas circunstâncias dele, mas no Deus dele. E a passagem continua carregada de emoção. Olha a maneira como Moisés conta o que aconteceu, versículo 6. Ele fala, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Moisés não precisava ter acrescentado agora esse final. Ele diz no final do versículo 6, assim os dois caminhavam juntos. Moisés quer nos ajudar não só a entender essa história, mas sentir a história, o que está acontecendo aqui. Sentir o peso da glória do que Deus está prestes a fazer pelo seu povo. Pai e filho caminhando juntos em direção ao matadouro. Por um momento, se coloque no lugar de Abraão. Se coloque no lugar de Abraão, seu filho carregando a lenha para queimar e você carregando uma faca para sacrificar seu filho, seu único filho, a quem você ama. O diálogo agora é de partir o coração. Versículo 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Imagina essa pergunta. Era como a faca que ele estava carregando, cortando o coração de Abraão. Que pergunta, meu filho. Versículo 8, Abraão responde. Gabriel. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão aprendeu que andar com Deus é andar pela fé, é esperar nele, colocar a esperança no lugar certo. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe em quem ele pode crer. Deus proverá para si o cordeiro. Mas de quem Abraão está falando? De quem que é esse cordeiro? Quem que é esse cordeiro que Deus proverá? O que parece que Abraão está falando de forma figurada sobre o próprio Isaque. Ele olha para o filho dele e o que ele vê é um cordeiro prestes a ser sacrificado. Sem revelar o que Deus chamou Abraão a fazer, Abraão olha para Isaque e vê um sacrifício.
até que a viagem de 72 quilômetros de Berseba a Moriá chega ao fim. Versículo 9. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nenhum sinal que Isaque está lutando, se debatendo, querendo fugir. Não, Isaque é um filho obediente. Ele também está esperando no Senhor, ele se submete ao Pai, deitado, amarrado, prestes a ser sacrificado. E a gente chega então no ponto máximo de tensão dessa passagem. Chegamos no segundo grande evento de Gênesis 22. O Deus que prova é também o Deus que provê. Isso é muito importante. O Deus que prova é o Deus que provê. Ele prova a sua fé e ele provê o sacrifício. Versículo 11. Mas do céu, onde Deus habita, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Olha a urgência. Ele repete, ele fala 2 vezes, porque é para ele parar agora. Abraão, Abraão, para. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, nada. Pois agora sei que você teme a Deus, sabe esperar em mim. Você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O teste da fé acabou e Abraão passou com louvor. O louvor não vai para Abraão, como a gente vai ver. O louvor vai para outra pessoa. Mesmo sem saber exatamente o que Deus faria, Abraão aprendeu a andar com o Senhor, descansar, confiar nele. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Guarda essa expressão no seu coração, a gente vai voltar para ela. 14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Andar com Deus é assim, andar pela fé. Antes de ver o carneiro, Abraão creu, obedeceu e Deus proveu. Não podia ter um nome melhor esse lugar, o Senhor proverá. E a partir daquele nome, aquele lugar, uma mensagem começou a correr por todo mundo, ao ponto de 700 anos depois, Moisés diz: até o dia de hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Isaque escapou da morte, o carneiro foi morto no seu lugar. Esse é o nosso Deus, o Deus que tira da morte vida, da aflição bênção. Deus não prometeu livrar você de todas as suas aflições. Ele prometeu mais. Ele prometeu que no meio das suas aflições, Ele vai sustentar a sua fé. Com a mão dele, poderosa. Na provação, você recebe a graça que você precisa e Deus recebe a glória que Ele merece. Andar com Deus é assim, pela fé. Porque Deus prova, Deus provê. E o terceiro, último evento, Deus promete. Ele prova, Ele provê, mas Ele também promete. Versículo 15. Então do céu, onde Deus habita pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo. Não tem como ser um juramento maior. Não tem. Deus jurando por Ele mesmo. Juro por mim mesmo, diz o Senhor. E agora, depois da fé de Abraão ter passado pela provação e ter saído do outro lado, purificada, como ouro depurado, Deus repete as 3 promessas que Ele tinha feito 40 anos antes, quando Ele chamou Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 17. Ele fala que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Descendente.
17 ainda. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, terra, segunda promessa. Versículo 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Bênção, porque você obedeceu a minha voz. Deus provou a fé de Abraão, proveu um substituto e prometeu bênção, salvação para Abraão e todos aqueles que andam com o Senhor pela fé. O final é feliz. O final é feliz, como toda boa história termina. Olha o versículo 19. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essas promessas do Senhor, que Ele dá através do anjo dele, tem uma lição aqui preciosa sobre como nós andamos com Deus pela fé. E a lição é a seguinte: fé produz obediência. A fé produz obediência. Não perfeita, mas sincera. Olha como Tiago interpreta essa passagem. Tiago 2, ele diz: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe, ele diz, que a fé operava juntamente com as suas obras. E que foi pelas obras que a fé se consumou. É por isso que Tiago diz que a fé, se não tiver obras, está o quê? Morta. Agora, olha como o anjo começou e terminou as promessas com Abraão. No versículo 16, o anjo fala: por que você fez isso e não me negou o seu filho? Ou seja, por que você me obedeceu e as promessas. E olha como ele termina no versículo 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. É uma obediência que flui da fé. É a consumação da fé. Onde a fé pisa, ficam pegadas santas de obediência. Onde a fé passa, fica o aroma das boas obras. Onde a fé é plantada, brotam frutos de amor. Deus amou você. Nós amamos porque Ele nos amou. 1 João 4,19. A fé é sua, sim, a fé é sua. Mas ela foi um presente de Deus quando você não tinha fé. A obediência é sua, mas ela é um fruto do Espírito em você. A nossa obediência não paga 1 centavo da nossa dívida infinita contra o Deus Santo, contra quem a gente pecou. Abraão foi declarado justo quando ele saiu daquela tenda, olhou para o céu e creu. Assim como você foi declarado justo quando você saiu da tenda da incredulidade, olhou para o céu, viu com fé a estrela da manhã, o Senhor Jesus, e você creu. Naquele momento você foi declarado justo por toda a eternidade. Porque a salvação é pela graça somente, por meio da fé somente, em Cristo somente. E se isso é verdade, é para a glória de Deus somente. A gente viu que essa passagem está carregada de emoção, mas essa passagem está carregada de glória também, porque ela está carregada de Cristo. Eu quero dizer para vocês que junto com Isaías 53, Gênesis 22, é a passagem mais encharcada do Senhor Jesus e o evangelho dele. Eu vou dizer para você que pinga o sangue de Cristo de Gênesis 22. Eu gostaria de usar o resto do meu tempo para mostrar para vocês. Não importa para onde você olhe em Gênesis 22, você vai se encontrar com Jesus. Não importa. Não importa para onde você olhe, para o monte, o tempo, pessoas, você vai ver a sombra do rei e a cruz. Deus cria padrões ao longo da história para nos ensinar quem Ele é, como Ele salva e como nós andamos com Ele. Não alegorias loucas, mas tipologia do texto. Deus mostra padrões para nos ensinar que a nossa esperança deve estar nele. Então vamos subir ao Monte Moriá mais uma vez para ver Jesus. Primeiro, você pode ir contando. Primeiro, você pode ver Jesus olhando para Isaque. Abraão ofereceu seu filho, seu único filho, a quem ele ama, Isaque. E você lembra quando Jesus foi batizado por João Batista, veio uma voz do céu, Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então Deus não poderia ter pedido um teste maior para Abraão.
Não poderia, o filho a quem ele ama. Mas Deus não poderia ter nos dado um presente maior. O filho, o seu filho unigênito, a quem ele ama com a força do amor divino. Esse filho Deus entregou. Deus não poderia ter nos dado algo mais precioso. Se você juntar todas as criaturas do céu, da terra e do mar, junto com o Senhor Jesus, todas elas juntas com o Senhor Jesus, não dá para comparar. A glória do Senhor Jesus, ele é muito mais precioso, valioso do que tudo que existe no universo. E ainda assim, Deus deu. Deus ofereceu por você, crente. Nós devemos nos sentir muito amados e dar glória a Ele. Se Isaac era muito precioso para Abraão, Jesus é muito mais precioso para Deus. Não é verdade também, no versículo 6, que é impossível você ler Isaac subindo o monte, carregando a lenha. É impossível você não se lembrar do seu Senhor, carregando madeira também, por um outro sacrifício. No Calvário, nós vemos a sombra de Jesus em Isaac. Segundo, você pode ver Jesus olhando para o carneiro. Esse é um dos temas principais, um dos principais pontos dessa passagem. Olha o versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto. O evangelho está aqui dentro. Em lugar de. Deus está nos ensinando que para a gente andar com Ele, precisa haver um sacrifício substitutivo. Alguém precisa morrer para que a gente possa viver. É isso que Deus está ensinando. Alguém deve morrer no lugar de Isaac, no lugar de Alex, no seu lugar. Alguém tem que pagar o preço. E Deus proveu o Cordeiro com C maiúsculo. O Cordeiro de Deus que substituiu você na cruz. Isso é o coração do Evangelho. A substituição de Cristo no meu lugar na cruz. Crucificado por causa dos meus pecados. Você pode colocar esperança num Salvador desse. Porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O seu veredito, crente, já foi declarado pelo juiz de toda a terra. Quando você se uniu ao Cordeiro pela fé, Deus declarou: perdoado, justificado. Essa é a nossa esperança. A gente pertence a Ele. Agora, três, você pode ver Jesus ouvindo o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma figura maravilhosa e misteriosa do Antigo Testamento. Nem todos os crentes eruditos concordam quem exatamente é esse anjo do Senhor. Mas vejam comigo as características desse anjo com A maiúsculo. Ele fala com a autoridade de Deus. Ele recebe adoração como Deus. E ele se identifica como Deus. Olha o nosso texto no versículo 2. Gênesis 22, 2 é Deus quem fala para Abraão sacrificar Isaac. Mas no final do capítulo, no versículo 16, quem fala não é Deus, é o anjo do Senhor. O anjo fala: você não me negou. Ele fala como se ele fosse Deus. Mas ao mesmo tempo ele é distinto. Ele também é distinto de Deus. Ele é enviado, ele é um mensageiro. O anjo. Então o anjo do Senhor é divino como Deus e distinto de Deus. Você consegue pensar em alguém que se encaixa nessas características? Que outra pessoa em toda a Escritura se encaixa nessa descrição? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, distinto. E o Verbo era Deus, divino. O que significa que esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Aqui, Gênesis 22. É uma manifestação do nosso Salvador antes da encarnação. Essa é uma conclusão maravilhosamente razoável, porque deixa essa passagem ainda mais cheia de glória. Porque Deus Pai e Deus Filho, juntos com Abraão e Isaac, estão nos ensinando o que Jonas aprendeu na barriga do peixe. Que ao Senhor pertence a salvação. Volta para o versículo 11, por favor. Você lembra quem que interrompeu o sacrifício? Você lembra quem que interrompeu o sacrifício?
Olha o versículo 11. Mas do céu, o anjo do Senhor. Jesus. Foi ele que chamou Abraão, Abraão. Do céu. Jesus segurou a mão de Abraão com a palavra dele. Por quê? Porque o plano nunca foi Isaac morrer. Nunca foi. Isaac é um pecador como nós. Isaac não pode morrer no nosso lugar. Isaac não pode nos salvar. E Jesus sabe disso, ele é Deus. Então ele interrompe o sacrifício por quê? Porque o Senhor sabe, o sacrifício sou eu. O substituto sou eu. O Salvador sou eu. Esse sempre foi o plano de Deus desde a fundação do mundo. E quando chegou o dia planejado, ele se encarnou no ventre de Maria. E quando chegou o dia planejado, ele também foi amarrado, sacrificado no altar da cruz, no nosso lugar. E naquele dia, quando chegou a vez de Jesus, o sacrifício não foi interrompido, porque ele não podia ser interrompido. Ninguém gritou do céu. Quem gritou naquele dia foi o homem que estava pregado naquela cruz. Ele gritou, meu Deus, meu Deus. Silêncio, silêncio. Porque ele sabia que ele precisava ser o nosso sacrifício. Deus precisou fazer com o filho dele o que Abraão não precisou fazer com o filho dele. O anjo do Senhor, segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus encarnado sem pecado, foi oferecido para nos dar vida. Essa é a nossa esperança. Quarto, você pode ver Jesus também subindo no Monte Moriá. Até subindo no Monte Moriá é possível ver Jesus. Além de Gênesis 22, o Monte Moriá é citado em toda a Bíblia, só em mais um lugar. Uma passagem quase que escondida. 2 Crônicas, capítulo 3. Você sabe o que foi construído em cima do Monte Moriá? Foi o templo. O templo de Jerusalém foi construído no Monte Moriá. O lugar que Deus prometeu se encontrar com seu povo e mostrar a glória dele. Foi lá. 2000 anos depois de Abraão, um pai também levou o filho para o alto de um monte em Jerusalém, para mostrar a glória dele como nunca ele tinha mostrado antes. Também tinha madeira, mas não era lenha, era uma cruz. Versículo 14, daí a dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa não é a mensagem do Evangelho? Essa é a mensagem do Evangelho. No monte do Senhor se proverá. E essa mensagem continua correndo todo mundo. Até hoje, ninguém pode impedir o Senhor de levar a mensagem. Que no Moriá final, no Moriá da salvação, o Senhor proveu. E Ele continua dando esperança aos aflitos e perdão aos culpados. E ainda, quinto, você pode também ver Jesus se você contar os dias. Então, se você contar os dias, volta por favor no versículo 4. Jesus aparece não só no lugar, mas no tempo. No versículo 4, no terceiro dia. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Nós vimos que o autor de Hebreus entende essa passagem como uma ressurreição figurada de Isaac. É quase como se ele tivesse ressuscitado no terceiro dia. E quando você olha para as Escrituras, você vê o Senhor criando esse padrão. Que no terceiro dia, Deus vai agir e trazer vida e ressurreição. O povo de Israel se encontra com o Senhor no Monte Sinai no terceiro dia. Josué cruza o Rio Jordão para entrar na terra prometida no terceiro dia. Jonas, dentro da barriga do peixe, foi cuspido de volta à vida no terceiro dia. O profeta Oséias disse que haveria uma ressurreição no terceiro dia. Deus cria esse padrão ao longo da história. No terceiro dia eu vou trazer vida e ressurreição. Séculos depois de Abraão, um homem veio e avisou que ele seria preso, crucificado, morto, mas que ele ressuscitaria quando? No terceiro dia. Porque Jesus nasceu para morrer. E ele morreu para ressuscitar. E ele ressuscitou para reinar. E ele reina para nos salvar. Esse sempre foi o plano de Deus. E ele está mostrando na Bíblia, desde Gênesis, a quase ressurreição de Isaac,
aponta para a ressurreição real do Senhor Jesus. E 6, por último, você pode ver Jesus crendo na promessa que ele fez a Abraão. Todas as promessas que Abraão recebeu têm o sim e o amém em Jesus. Deus prometeu um descendente para ele. Através de um descendente de Abraão, ele ia abençoar todas as famílias da terra. Esse descendente, o Filho perfeito, é o Senhor Jesus. Povo de Deus, por que a gente tantas vezes fica desanimado, aflitos? Por que eu fico tão preocupado? É porque nós estamos colocando a nossa esperança no lugar errado, na pessoa errada. Vamos olhar para o Salvador maravilhoso, nosso substituto, o Cordeiro. Deus é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. A esperança da igreja de Jesus Cristo não está que a nossa circunstância vai ser mais fácil nesse mundo. Não. Que esse mundo vai ser mais justo. Não. Essa esperança vai nos levar ao desespero. A sua esperança, cristão, a sua esperança é que o sangue dele comprou você. E agora não importa o que aconteça, você é dele e ele é seu. A sua esperança é que ele foi antes de você preparar a morada no céu. E ele vai voltar para habitar conosco. Novos céus e nova terra. E por último, a promessa das promessas, a esperança das esperanças. Você vai ver o seu rei face a face. Se você meditar nessa esperança, isso tem poder para fazer você perseverar. Até o dia que a gente vai viver no mundo livre de pecado, perseguição, morte e dor. Povo de Deus, o Senhor proveu, o Senhor provê, o Senhor proverá. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso